Olá, caros alunos! Hoje estamos de volta com mais características e propriedades dos átomos. Vamos lá entender como é que funcionam. Bem, vamos relembrar que vimos na aula anterior sobre a estrutura do átomo. Devem lembrar do núcleo do mesmo, onde o número de prótons, cargas positivas, é igual ao número de elétrons, cargas negativas. Existem os nêutrons, ausência de carga. Então, já lembraram que o átomo não é indivisível, como se pensava na antiguidade. Dessa forma, então, se soubermos o número de prótons, saberemos seu número de elétrons. O número de prótons é também chamado de número atômico, que é representado por Z. Temos como exemplo o cálcio, com número atômico igual a 20, ou carbono, que tem número atômico igual a 6, portanto, 6 elétrons. Lembra-se? Agora vejamos. O número de massa de um elemento químico é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Observe os dados da tabela no slide. Você pode verificar que a quantidade de prótons e elétrons dos átomos de ferro e de cloro são iguais, mas que a quantidade de nêutrons é diferente e que somente somando-se o número de prótons com o número de nêutrons obteremos o número de massa igual a A. Estamos falando em átomo, mas como diferenciarmos um átomo de um elemento químico? Um elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Esses elementos que você acabou de rever são importantes para determinar a massa dos elementos químicos, e mesmo não podendo pesá-los numa balança, existe uma grandeza padrão pré-estabelecida que os químicos utilizaram como fator de comparação para determinar a massa dos átomos. Vamos entender melhor do que estou falando. Por exemplo, o quilo, 1 quilograma, é um padrão muito utilizado para exprimir a massa dos corpos. Quando você fala que uma pessoa tem 50 quilogramas, estamos falando que ela tem massa 50 vezes maior que o padrão de 1 quilograma. Agora, tudo tem que estar adequado ao volume dessa massa que queremos medir. Se for pequeno, uma medida pequena, ou se grande, uma medida maior. Por exemplo, imagine você a dificuldade que os cientistas tiveram para escolher um padrão para medir a massa de átomos que nem mesmo podemos ver. Será que 1 miligrama seria ideal para atuar como padrão? Certamente que a resposta é não. Por isso, instituiu-se que deveria ser usado a massa de um átomo e foi escolhido, então, em 1962, o átomo do carbono 12. E a unidade usada na medida das massas passou a ser a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Esse padrão é chamado de unidade de massa atômica, U. Mas não se assuste, estudaremos melhor esse assunto quando conhecermos a medida do mol, mais para frente. Vejamos, então, como fica a representação desses elementos na tabela periódica. No centro, vem sempre o símbolo químico, inicial do nome em latim, representado por letra maiúscula, e a segunda, se necessário, minúscula, conforme o exemplo. No canto superior da esquerda, o número atômico, que corresponde ao número de prótons, carga positiva. No canto inferior à esquerda, primeiro o nome do elemento, em seguida a massa atômica, seria o peso do elemento. E, finalmente, no canto superior à direita, a distribuição eletrônica, que veremos mais adiante. Existem átomos que possuem algumas dessas características iguais. Podem ser número de nêutrons iguais, sendo chamados de isótonos. Número de massa iguais, chamados de isóbaros. Ou número de prótons iguais, os isótopos. Quando um átomo eletricamente neutro perde ou ganha elétrons, chamamos esse átomo de íon. Os íons podem ser positivos quando perdem elétrons e são chamados de cátions, e negativos quando ganham elétrons e são chamados de ânions. Veja o exemplo. O cloro tem uma carga negativa porque, para fazer uma ligação com o sódio, ganhou um elétron negativo.
Vamos aos exercícios, então. Um átomo genérico X apresenta a seguinte estrutura: 13 prótons, 14 nêutrons e 13 elétrons. O número de massa desse átomo é: letra A, 13, B, 14, C, 26, D, 27 e 40. Resposta correta, alternativa D. Isto porque, para determinar o número de massa, devemos somar o número de prótons mais nêutrons, somando 27. Exercício 2. Quantos prótons, nêutrons e elétrons apresenta o átomo que é representado por manganês 5525? Pelo enunciado, Z é igual a 25, portanto, o número de prótons é 25. Como número de massa igual número atômico mais nêutrons, então 55 igual a 25 mais nêutron. Assim, nêutron igual a 55 menos 25, então o número de nêutrons igual a 30. O número de elétrons, salvo o contrário, é igual ao número de prótons, no caso, igual a 25. Bem, meus caros, acabamos de discutir mais um capítulo fundamental da química. Espero que tenham compreendido melhor o mundo dos átomos. Continuaremos na próxima aula com mais novidades. Até lá!